Será que o Papa virou protestante? Saiu uma notícia recentemente que o Vaticano ele lançou uma ordem teológica para reavaliação de um termo que eles inferiam a Maria, mãe de Jesus, que é sobre o seu papel de ser corredentora. E esse documento ele frisa de que esse termo ele não é totalmente verídico à obra de Maria, exatamente por um cuidado que eles estão tendo para explicar de que a redenção ela somente parte da pessoa de Jesus Cristo. E é muito interessante que eles estão tendo esse cuidado só agora, embora a notícia vem nos falando que papas anteriores também eles eram opositores deste título a Maria Corredentora. Mas a Reforma Protestante já tinha entendido isso há 500 anos atrás. Mas é muito interessante que quando a gente vai ver as explicações sobre isso, eles sempre tentam utilizar de argumentos fofos, como se eles estivessem pisando em ovos, porque a tradição católica já está muito enraizado em endeusar a figura, a pessoa de Maria, e muitas vezes até superestimar ela do que o próprio Cristo. Então, o texto eles vai falar olha, que Maria ela não é corredentora, mas ela teve uma participação nesse processo, porque ela foi quem deu a luz a Jesus. Por mais que Jesus ele seja o intermediador, mas eles reconhecem a intercessão de Maria, mas sempre no sentido de subordinação a Jesus Cristo. E às vezes a gente olhar por esses aspectos até traz um senso de piedade, de lógica, mas a verdade é que a tradição católica endeusa tanto a figura de Maria que a gente somente vê que esse senso de, entre aspas, piedade está totalmente vinculado a uma prática idólatra de cera moldada na figura de uma pessoa engessada, que a pessoa se dobra, assim como o texto de Isaías diz, a planta, a árvore que cresce, você molda e depois você se dobra ela. Essa é a figura de Maria para eles. E aí, a gente não pode inferir que o Papa virou protestante. É claro que não, porque dentre todas as coisas que acontecem na Igreja Católica, uma das mais horripilantes é que eles colocam a tradição e todas as ordens deles na pessoa do Papa como sendo absolutas. E isso, é inconcebível. Tem um vídeo aqui que eu quero ver com vocês. Ele é breve e mostra exatamente um pouco sobre como os papas, como a Igreja Católica enxergam essas coisas. Vamos lá, vamos ver esse vídeo rapidinho aqui. Vamos lá, vamos reagir a ele. Nossa Senhora manda em Deus e Deus faz o que ela quer. Como assim, gente? Como assim Nossa Senhora manda em Deus? Deus, ele é Deus. A própria personificação do que caracteriza o ser de Deus é chamar ele como Deus, soberano, infinito. Como pode ter alguém, uma criatura, mandar no seu próprio Criador? Isso é inconcebível. Faz a vontade dela. Ela tem esse poder de fazer com que Deus faça o quê? O que ela quer. Então, nós vemos que é uma tal união entre Nossa Senhora, a criatura mais perfeita. A criatura mais perfeita. E aonde fica aquele processo de que todos pecaram? Estão destituídos da glória de Deus. Maria, ela foi uma mulher ímpar. Ela foi abençoada por Deus por conceber o Filho do Altíssimo. E esse nascimento, ele não teve influências humanas no seguinte sentido, não teve relações. Foi concebido sem pecado, sem violação. Mas a Bíblia, em hipótese nenhuma, fala que Maria não era também uma criatura e, por ser criatura e humana falha, haja pecado. Então, a criatura mais perfeita coloca-se num pé de igualdade com Jesus, com o próprio Deus. Então, quando ela pede, Deus vai fazer o que ela está querendo, porque é o que ele quer fazer. Um dia o mundo não tivesse mais nada a conhecer sobre ela, o mundo podia acabar.
Como assim? Se o mundo não tivesse mais nada do que conhecer sobre Maria, o mundo podia acabar? Queridos, Maria, ela foi uma mulher muitíssimo especial, mas é uma idolatria tal nós endeusarmos ela. Não é nem criatura, mas o único ser que é infinito. Na Confissão de Fé de Westminster fala isso, na Confissão Batista de Londres, de 1689, fala isso, dentre as características de Deus, de que ele é infinito. E a eternidade ao lado do Senhor nos céus não é simplesmente para fazermos nada, mas para conhecermos constantemente a Deus, porque ele é um ser perfeito, infinito, que tem toda assim uma plenitude, uma soberania nele que nós nunca vamos conseguir compreender ele totalmente. Então é somente a Deus essa reivindicação sendo verídica, e não a Maria, uma criatura, uma mulher, uma pessoa criada. Eu ouvi um protestante dizer: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Toda a genética humana de Jesus foi herdada de Maria. Então, não, gente, eu entendi. Se a gente for olhar pelos termos físicos, tudo bem, mas do jeito que está se dizendo aqui, é como se Jesus ele devesse obrigações para Maria. E eu quero ler aqui uma parte de um artigo do Dr. Emílio, a sistemática da vida, no capítulo 6, do Dr. Emílio. Ele é um pastor presbiteriano, e ele fala algo muito interessante em relação à Igreja Católica Romana e como eles veem a pessoa de Maria. E eu quero mostrar isso para vocês aqui, ó. Primeiro, eles entendem que Maria é uma intercessora, e isso coloca totalmente em descrédito o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, que é supremo e absoluto, ou seja, não precisamos de intermediários. A começar por aí. Segundo, eles falam que Maria ela é uma advogada, uma mediadora semelhante a Jesus Cristo, como se a advogação, a justiça, a graça de Deus não fosse suficiente. Eles acreditam que quem, na verdade, ofereceu Jesus Cristo na cruz não foi o próprio Deus Pai, e Jesus Cristo em obedecer às suas ordens. Não, eles acreditam que quem ofereceu Jesus no Calvário foi a própria pessoa de Maria. E aqui é onde eu quero chegar, que eles falam sobre o DNA de Maria. No artigo do Dr. Emílio, ele fala que a Igreja Católica aponta Maria como uma pessoa que antecipou o sacramento da ceia quando recebeu o corpo e o sangue de Jesus em seu ventre. Olha só que tamanha dimensão eles endeusam a figura de Maria. E aí é muito interessante porque o Papa vai lá e fala que não há necessidade, não há verdade em dizer que Maria ela é corredentora, porque a redenção somente parte de Jesus Cristo, mas essa tradição que se é pregado não vai totalmente assim a correspondente de uma forma paralela e legítima àquilo que as pessoas realmente entendem e vivem. Por quê? Porque é como se a Igreja Católica estivesse tropeçando nas pedras que ela mesma colocou no próprio caminho. Maria, para muita gente, já é assim muito maior do que a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que eles ficam nesses status todos, sabe? Esse status para mudar alguma dogmática, sabe? Eles usam status para isso, porque eles não querem perder fiéis, e é exatamente nessa linha. Então, sim, o Papa não virou protestante, essa fala dele não muda absolutamente nada, porque a tradição ela continua a pregar coisas que são falíveis, ou seja, que não estão de acordo com as Sagradas Escrituras, e muitas pessoas, volto a repetir, já colocaram Maria como no topo de todas as coisas. E aí, queridos, não tem como. Essa tradição ela é equiparada no mesmo pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Como pode uma igreja dessa ser a verdadeira? Eles até mesmo acreditam que o ofício sacerdotal, profético e o de rei está totalmente vinculado ao Papa, aonde Deus ele deixou tudo aquilo que ele é, toda a supremacia que ele é sobre esses três ofícios, e colocou na figura humana
num papa e tudo que ele diz é lei. Como se Jesus ele não tivesse reinando, como se ele não fosse sacerdote supremo ainda hoje, como se ele não fosse o profeta supremo ainda hoje, sabe? Ele foi quando ele estava na terra, mas agora que ele subiu, ascendeu aos céus, ele deixou o seu representante, que é o Papa, e tudo está vinculado nele. Então o Senhor é como se ele estivesse simplesmente olhando lá de cima e coordenando todas as coisas, e a representação máxima dele é uma pessoa, e essa pessoa, ela meio que herda todos os seus ofícios. Queridos, o Papa não virou protestante. E aí eu quero encerrar esses argumentos com vocês. O Dr. Barner, ele escreve em The Church of Christ, na página 205, eu quero terminar com esse parágrafo, porque isso é muito importante. Ele fala assim, olha, atribuir ao Papa individualmente ou ao Papa com concílio tais ofícios, sacerdote, profeta e rei, e poderes os quais confessadamente fora de Cristo, é assumir seu lugar de maneira ímpar e uma ousada usurpação da soberania. O Senhor Jesus Cristo ainda exerce em sua própria pessoa e por sua real presença entre sua igreja a completude desses ofícios que uma vez como mediador ele assumiu. Ele nem abdicou de suas funções, nem foi destronado de seu lugar como mediador. E neste dia está entre a sua igreja como profeta inerrante, como sacerdote eficaz e rei supremo, pessoalmente, tanto quanto na ocasião em que exercia os seus ofícios quando ele estava na terra. Afirmar algo diferente é afirmar que ele deixou de ser o cabeça de sua igreja, não mais contado como mediador. E as pretensões da igreja de Roma, na verdade, mostram nessa ímpia doutrina. Dizer que Cristo delegou seu ofício incomunicável a uma criatura, afirmar que o Senhor Jesus Cristo abdicou de suas funções em favor de um homem, assumir que o cabeça da igreja despiu-se de seus poderes e os confiou a um mortal, isso é, em termos expressos e sem disfarces, negar as prerrogativas e direitos de seu senhorio e tomar posse deles em nome do anticristo. O anticristo, gente, em todas as suas características, eu não quero me delongar aqui nesse vídeo com vocês, uma das suas maiores é desvirtuar essa soberania do próprio Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Católica, em reivindicar todas essas coisas, na pessoa do Papa, na pessoa de Maria, idolatrar esses taus aonde Maria está acima, até outros santos acima do próprio Jesus Cristo, sabe, ter um debate de redenção, sendo que a Bíblia já está há tanto tempo no meio de nós, houve uma redescoberta há 500 anos atrás, e fazer isso tudo agora, sabe, eles ainda assim acreditam em coisas que são falíveis. E colocar Jesus Cristo como não sendo a primazia de todas as coisas, competir esse fator absoluto do ser de Deus com tradições ou alguém, uma criatura, é tomar posse, segundo as palavras do Dr. Barner, como um fator de heresia e fazer um favor para o anticristo. Essa é a ideia. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. Essas coisas, elas estão no nosso mundo aí, a gente não pode vacilar. Os princípios do Senhor, eles são absolutos e somente há um mediador, um profeta, um rei, um somente rei e um sacerdote, e este é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, quer cooperar com o canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, porque dessa forma você estará ajudando tremendamente o disseminar desse vídeo e a construção desse canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.